Amém, graças a Deus, estamos de volta por aqui pelo nosso canal do YouTube, Eliakim Cordeiro, para mais um vídeo em nome de Jesus, amém? Quero falar nesse vídeo sobre os escritos cristãos do século I, ou do primeiro século. Para falarmos do primeiro século, precisamos entrar no mundo dos papiros e pergaminhos. Esse foi o período em que a tradição oral dos seguidores de Jesus começou a ser codificada em textos escritos, em meio a um cenário de perseguição e rápida expansão. Aqui estão os escritos cristãos produzidos entre os anos 30 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Primeiro nós temos as epístolas de Paulo, cerca de 50 até o ano 64 depois de Cristo. Cronologicamente, as cartas de Paulo de Tarso são os escritos cristãos mais antigos que sobreviveram. Elas formaram a base teológica do cristianismo. Influência: definiram conceitos como a salvação pela fé e como as igrejas deveriam se organizar socialmente. Destaque: a Epístola aos Romanos é considerada por muitos historiadores como o documento teológico mais influente de toda a história. Os Evangelhos sinóticos, cerca de 65 a 85 depois de Cristo. Embora narrem os eventos que ocorreram antes das cartas de Paulo, foram redigidos décadas depois. Marcos, o primeiro a ser escrito focado na ação e no sofrimento de Jesus, serviu de base para Mateus e Lucas. Mateus, fundamental para conectar o cristianismo às profecias do Antigo Testamento, focado no público judeu. Lucas, o primeiro volume de uma obra que incluía Atos dos Apóstolos, essencial para registrar a expansão da Igreja de Jerusalém até Roma. O Evangelho de João, cerca de 90 a 100 depois de Cristo, escrito no final do século I. O Evangelho de João difere drasticamente dos outros três. Influência: é o texto mais filosófico e abstrato, apresentando Jesus como Logos, ou seja, o Verbo. Moldou profundamente a cristologia, o estudo sobre a natureza de Cristo, que seria debatida nos séculos seguintes. Então nós temos as cartas de João, primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João. Diferente das cartas de Paulo, que costumavam tratar de problemas organizacionais específicos, as cartas de João focam na natureza de Deus e na identidade de Jesus. A primeira carta do apóstolo João, o tratado sobre o amor, não começa como uma carta comum, mas como um sermão. O tema central é que Deus é amor. Ela foi escrita para combater o gnosticismo incipiente, uma heresia que dizia que Jesus não tinha vindo em corpo real, apenas em espírito. João enfatizava que o verdadeiro cristão é aquele que obedece aos mandamentos e ama os irmãos. Segunda carta do apóstolo João, a Senhora Eleita. Uma carta curtíssima dirigida a uma igreja local chamada de Senhora Eleita. O foco é o alerta contra falsos mestres que negavam a encarnação de Cristo. Terceira carta do apóstolo João, a ordem na igreja, dirigida a um homem chamado Gaio. É uma carta muito pessoal que lida com hospitalidade e disputas de liderança dentro da comunidade cristã, citando um líder autoritário chamado Diótrefes. Bem atual, o Apocalipse, ou Livro da Revelação. Este é, sem dúvida, o livro mais complexo e debatido do século I. Foi escrito por João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Gênero literário: é uma obra apocalíptica, no estilo de escrita cheio de símbolos, visões e números que era comum na época para os leitores do século I. Esses símbolos, como a besta, as taças e os selos, eram metáforas compreensíveis sobre o Império Romano e a luta entre o bem e o mal.
Propósito original: não foi escrito apenas para prever o fim do mundo, mas para encorajar os cristãos perseguidos. As 7 igrejas. O livro começa com cartas específicas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, dando um vislumbre real das dificuldades que os cristãos enfrentavam no final do século I. Por que esses escritos foram tão influentes? Primeiro, a cristologia alta. João é quem mais enfatiza a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo. Linguagem de contraste. Seus escritos usam dualismos, claros, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio, vida e morte. Isso facilitou a memorização e a pregação da doutrina. A esperança final. O Apocalipse encerra o cânon bíblico com a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haveria mais choro nem dor, o que deu uma força psicológica imensa para os cristãos sobreviverem aos séculos de perseguição que se seguiram. Curiosidade: João foi o único dos 12 apóstolos originais que, segundo a tradição, morreu de velhice e não como mártir, o que explica por que os seus escritos refletem uma reflexão mais longa e profunda sobre a vida de Jesus. E por último, não menos importante, embora não seja ou não faça parte da Bíblia, nós temos o Didaquê, que é do fim do século I, também conhecido como o Ensino dos 12 Apóstolos. Este não faz parte do cânon oficial da Bíblia, mas foi um dos manuais mais influentes da época. O que era? Um manual de instruções para novos convertidos. Conteúdo: continha orientações sobre o batismo, a ceia, o jejum e como distinguir falsos profetas de verdadeiros mestres. Amém? Lembrando, se você gosta desse conteúdo, se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e também se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Já estamos aí com 608 seguidores e chegando aos 610, que é a nossa meta, e depois nós vamos conseguir ultrapassar também essa meta e seguir mais adiante, se Deus nos permitir. Amém? Paz do Senhor. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.